Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia. Família de Milena Gotardi fala da dor, da saudade. Amanhã o assassinato da médica completa 1 ano. Dona Zilka, a mãe de Milena, diz que não passa um dia sem sofrer pela perda da filha. A médica que teria sido vítima do ex-marido. Caminhe no bairro Joana d'Arc, em Vitória, e veja como é difícil encontrar alguém que não foi assaltado ou conhece alguém que já foi. Moradores pedem reforço na segurança. Mesmo pedido na comunidade do bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Depois da interdição do terminal do Transcol, os crimes aumentaram na região. Em um dos casos, os criminosos levaram até o óculos de grau da vítima. Está preso o cadeirante acusado de colocar fogo no corpo da ex-mulher. Ele confessou o crime, disse que usou thinner e diesel para cometer o crime. No Conexão Justiça, você vai saber como escolher bem o candidato que vai receber o seu voto. Marcele Altoé conversou com um juiz federal que atua no TRE e deu várias dicas de como podemos escolher melhor os nossos representantes. Perseguição na Serra. Bandidos roubaram um carro, trocaram tiros com a polícia. Na fuga, pularam do veículo em movimento e um deles invadiu uma casa. E o TN recebeu vídeo de criminosos que descem o bairro Cascata e chegam a São Marcos. Parecem comemorar a entrada na área. Nós é bandido ruim, ó. Nós vai deixando o São Marcos andando. Vem, rapaz, fatiou. Na edição de hoje você confere ainda oportunidades de emprego. E vamos falar também de saúde bucal. Quando há sangramento na gengiva, fique atento à higiene dos dentes e evite complicações graves. A gente volta em 1 minuto. Para quem nunca viveu uma perda irreparável, de verdade, fica até difícil imaginar a dor. Muitas vezes, ela é tão forte que quem vive pensa realmente que não vai suportar. São dias, noites de lembranças, saudade, são lágrimas doídas demais. Olha, 1 ano depois, a família da médica Milena Gotardi, assassinada a mando do ex-marido Hilário Frasson, quebra o silêncio e abre as portas de casa em Fundão. Douglas, o irmão, e Dona Zilka, a mãe da médica, falam dos dias difíceis, da mudança na vida das filhas de Milena, enquanto esperam a justiça e a condenação dos 6 acusados do crime. Quase 1 ano depois da execução da médica Milena Gotardi, a dor da perda ainda faz parte do dia a dia da família. Morando em Fundão, mãe e irmão da vítima aguardam pela condenação dos 6 acusados de cometer o crime. Já se passaram 1 ano, mas pra gente, como o sofrimento é todo dia a gente lembra, então é muito demorado, né? Foi feito um bom trabalho pela polícia, pela promotoria, pelos advogados, tá tudo bem provado, a gente não tem dúvida nenhuma do que os 6 suspeitos são realmente os executores. Está bem claro e a gente confia que a justiça vai ser feita. Um viver diferente, um viver muito triste, muito sofrido e uma espera que nunca chega, que nunca vem. Então isso vai deixando a gente com o coração amargurado. Não vou ter mais Milena de volta, não vamos ter mais Milena, mas vamos ter sim a justiça. Hoje, as filhas de Milena têm 3 e 10 anos e são criadas pela família da mãe. A mais velha, ela sabe tudo, desde o começo, ninguém enganou nada. Foi explicando porque ela ia para o colégio, não podia chegar no colégio sem saber as coisas. Então, ela, desde o começo, ela sabe, né? De vez em quando ela colocava uma poesia para a mãe, fazia, escrevia. A pequena, ela é alegre e tudo, mas de vez em quando ela diz assim, mamãe está no céu. Na noite daquele 14 de setembro de 2017, Milena Gotardi passava por aqui, no Hospital das Clínicas de Vitória, depois de um plantão médico. Ela estava indo em direção ao carro dela, que estava estacionado por aqui, quando foi surpreendida pelo atirador. O disparo atingiu a cabeça de Milena e menos de 24 horas depois ela teve a morte cerebral confirmada. Enquanto isso, a polícia já trabalhava para identificar quem foi o atirador.
Pouco tempo depois, o ex-marido de Milena, o policial civil Hilário Frasson, foi apontado como o mandante da execução. Nas primeiras horas após a morte, Hilário ainda chegou a fazer a liberação do corpo de Milena. Na ocasião, ele teve a arma e o celular apreendidos. Na sequência, o quebra-cabeças desse crime começou a ser montado. A polícia descobriu que o pai de Hilário, Esperidião Frasson, também ordenou a execução. E para isso, eles contaram com a ajuda do lavrador Valcir da Silva e de Hermenegildo Palouro Filho, que agiram como intermediários. O tiro que matou Milena foi disparado por Jonatas Alves Vieira, que confessou o crime. O cunhado dele, Bruno Rodrigues, também foi preso acusado de roubar a moto utilizada na execução. Hilário e o pai foram presos uma semana após o crime. Agora, depois de várias audiências, a justiça caminha para um júri popular sobre o caso. O Esperidião e o Hilário, eles não aceitavam a separação de forma alguma, né? Eles achavam que era uma humilhação para a família deles e tal. Eles não aceitavam de forma nenhuma, por uma questão de posse, de achar que a mulher é dele. Ele realmente achou que a pessoa era um patrimônio dele. Ele não respeitou o sentimento dela. O desfecho dessa história não deverá acontecer só com a possível condenação dos acusados. Infelizmente, a gente fala sempre aqui em casa, quem está preso é quem morreu. Ele está lá na cadeia, mas daqui a uns anos, infelizmente, a lei é fraca quanto a isso. Ele vai sair de algum momento. E a minha irmã não vai voltar mais. Em cada canto da casa, a todo momento, Dona Zilka lembra da filha. Uma saudade que só aumenta e que nunca vai passar. Quando anoitece, quando amanhece, são 24 horas. Você está assim, você acorda, você está lembrando. Você vai dormir, você está lembrando. Vou à janela, olho, parece que vai chegar, parece que está trabalhando. Tudo é muito difícil. Ninguém pode fazer uma coisa dessa, não. Porque minha filha, ela lutava para dar vida a todo mundo, com a maior felicidade. E ela jamais poderia ter sido tirada desse jeito. O retrato dela, eu olho direto, minha filha. Onde ela chegava, ela alegrava o ambiente. Ela era iluminada. É ainda para nós, porque ela vai ficar sempre na nossa imaginação. Difícil ouvir Dona Zilka e não se emocionar, né? Dói, é uma dor profunda, né? Irreparável. Que tragédia pai e avô provocaram. Tiraram a vida de quem salvava vidas. Tiraram a possibilidade de Milena ver as filhas crescerem. Impediram duas crianças de receber o aconchego, o olhar carinhoso da mãe que era tão presente. Arrancaram a filha de Dona Zilka, que todos os dias, como a gente ouviu aí, lembra com saudade de Milena. Todos os 6 envolvidos na morte da médica Milena estão presos. A justiça determinou que eles sejam levados a júri popular. O processo está em fase de recursos dos réus, por isso ainda não há uma data para que o júri aconteça. Nós desejamos força à família e estamos juntos aguardando a justiça para esse caso tão chocante. Moradores da Serra passaram momentos de terror ontem à noite. Bandidos armados roubaram um carro em Porto Canoa, foram perseguidos e trocaram tiros com a polícia. Na fuga, chegaram a pular do veículo em movimento. Um deles invadiu a casa de uma moradora já no bairro vizinho, Mata da Serra. Veja na reportagem. Nos vídeos feitos por moradores, o relato de uma noite de tensão, tiros e medo. Mata da Serra, o bagulho tá doido, hein, galera? Tira aqui, ó. A bala tá cantando, moleque. Mata da Serra. O bagulho tá doido. Os bandidos tinham acabado de roubar um carro em um posto de combustível de Porto Canoa e foram perseguidos pela polícia. A troca de tiros foi intensa. Caraca, olha as balas no chão. Conta a cápsula. 1, 2, 3, 4, 5 aqui no canto.
Ponto 40, tem 7. Depois de deixar o carro em movimento, os bandidos correram e um deles pulou o muro e invadiu a casa de uma moradora. Entrou na casa da vizinha aqui, tem sangue, ela vai ter que limpar, tadinha. A vizinha com o bebê dentro de casa sozinha. O assaltante acabou preso e presenciou a revolta dos moradores. Capinar o quintal, vagabundo! Ao final, agradecimento ao trabalho da polícia. Parabéns pra polícia, é o trabalho da polícia! Aê! Capinar o quintal, vagabundo! Olha, imagine o pânico vivido por esses moradores. Na verdade, os dois bandidos tinham roubado um posto de combustível em Porto Canoa e fugiram para a Mata da Serra, que fica ali bem pertinho. Mas a polícia agiu rápido e foi atrás. Os ladrões chegaram a entrar numa mata. Depois, um deles pulou o muro e invadiu a casa da moradora. Que desespero! Pois é, Ingrid, um dos assaltantes acabou preso. Parecia cenário de guerra. Luciano Miranda, de 37 anos, já está no presídio. Casas e um restaurante foram atingidos pelo disparo. E nesse bairro, por causa da insegurança, os moradores contrataram segurança particular para fazer rondas à noite. Que ponto a gente chegou, né? E agora mais um exemplo de como anda a violência na Serra. É mais um vídeo que mostra bandidos armados caminhando tranquilamente nas ruas de São Marcos. Seria o mesmo grupo que mostramos no início da semana no bairro Cascata. Os criminosos agem como se estivessem tomando conta da área. O vídeo que circula na internet mostra homens armados descendo uma rua. Parecem comemorar a chegada ao bairro São Marcos, na Serra. Nós é bandido ruim, ó. Nós vai deixando o São Marcos andando. Vem, rapaz, fatiou a creche. Na semana passada, o TN exibiu outro vídeo, que parece ser do mesmo bando. Fortemente armados, os bandidos ostentam poder em Cascata, bairro vizinho a São Marcos. Falam que estão na rua da escola. Nas mãos, revólver, pistola e uma arma longa. A rua da escola. Cascata tá aí, ó. Os cria, como é que tá, ó. Os cria tá assim, mano, ó. Nós tá roletando a favela aí, mano. Só pia, pô. Pia pra tu ver, minha tropa tá pesada, mano. Brota e convoca. Na região, ninguém grava entrevista. Para preservar a vida, prevalece a lei do silêncio. São imagens que provocam medo e indignação. Triste saber que comunidades são obrigadas a conviver com tamanha violência e sem o direito de manifestar, permanecem calados. Nós é bandido ruim, ó. Nós vai deixando o São Marcos andando. Vem, rapaz, fatiou. Cidadão honesto, calado. Mas você não precisa enfrentar bandidos. Você tem a arma que pode afastá-los da sua convivência e essa arma não mata. É a denúncia. O canal é conhecido de todos, 181. Só a polícia pode te livrar do mal chamado crime. É, na verdade, apavorante ver essas imagens de um poder paralelo tentando ocupar espaço. Olha, nós buscamos uma resposta da polícia e fomos informados que o Serviço de Inteligência da PC está monitorando atividades criminosas em todos os ambientes de redes sociais. É um trabalho sigiloso e, como acabamos de falar, a polícia pede a sua ajuda para denunciar grupos criminosos. É só ligar 181 ou também pelo site. Você pode enviar vídeos e fotos. Anote, disquedenuncia181.es.gov.br. A Vera Lúcia, o José, a esposa do Vitor e mais um monte de moradores do bairro Joana d'Arc, em Vitória, já foram vítimas de assaltos. Alguns 2, 3 vezes. Pois é, são tantos roubos na rua que é até difícil encontrar quem nunca foi vítima de criminosos. A comunidade pede socorro. É só ouvir o barulho de uma moto que ela já fica assustada. A técnica de enfermagem foi vítima de criminosos na rua de casa enquanto saía para o trabalho. 6h15 mais ou menos, passa um ônibus que vai até o meu serviço. A hora que eu estava subindo, veio uma moto para cima. Eu falei assim, ai meu Deus, vou me saltar agora. Aí ele pulou naquilo, ele pulou e passa a bolsa. Fiquei em desespero. Nervosa, super nervosa, e meu coração acelerou de um tal jeito que custou para me voltar ao normal. Eu vou ficar um tempo traumatizada com aquilo. Aonde que eu ia esperar ser assaltada aqui nesta rua? A rotina deste outro morador do bairro também mudou desde a última terça-feira, quando a esposa dele foi assaltada. Eu estava em casa, dormindo,
Aí ela chegou gritando lá na porta que os rapazes de moto assaltaram a menina e ela aqui na frente, aqui embaixo. Saindo pro trabalho, foi o tempo dela olhar para trás, viu assaltando a menina e foram lá e roubaram ela também. De acordo com os moradores, nesta última terça-feira, outras 4 pessoas também foram assaltadas. O principal alvo dos criminosos aqui em Joana d'Arc são as mulheres. Os criminosos costumam agir no início da manhã. Nos pontos de ônibus, não há quem fique tranquilo à espera de condução. Essa diarista conta que nunca foi assaltada, mas sabe que é uma exceção. A gente ora e pede a Deus. Mas sempre tem polícia, tem tudo, sabe? Mas eles vêm na hora que não tem ninguém. As pessoas são assaltadas aqui, na próxima rua ali, todas as ruas aqui são assaltadas. As ocorrências são tantas que os próprios moradores pedem às vítimas que registrem a queixa na polícia, na expectativa de que assim o policiamento do bairro seja repensado pelas autoridades. Faz uma ocorrência, porque quando nós denunciamos lá no DPJ, o que eles falaram? Tem que vir aqui fazer ocorrência ou fazer online, porque senão nós não vamos saber o que aconteceu, para poder eles ter o levantamento do que está acontecendo realmente no bairro. Aliás, os moradores pedem ao comando da PM que voltem a fazer reuniões com a comunidade. Seu Amaral lembra que quando havia policiamento preventivo no bairro, com a presença de militares de bicicleta, os bandidos não agiam com tanta frequência. Os policiais estavam sempre aqui fazendo ronda de bicicleta, e isso dava mais uma segurança para a comunidade. Depois que parou, aí a onda de assalto voltou a estar com frequência novamente. E a população não aguenta mais, né? Eu quero sugerir ao comandante aí da Polícia Militar, né, que faça uma reunião com a comunidade para a gente discutir um meio de trazer uma viatura para cá, se possível, trazer novamente uma dupla de policiais para estar fazendo ronda aqui a partir das 6 horas da manhã, né? Que é um momento, assim, de mais necessidade. Pede que ouçam com carinho esse pedido, né? 5, 6 assaltos num único dia, tá mais que complicada a situação no bairro Joana d'Arc. Os moradores estão fazendo o que recomenda a polícia. Registram o boletim de ocorrência para que a PM saiba dos fatos e melhore o policiamento. Pois é, mas não é isso que está acontecendo, né? Sobre a reunião solicitada pela comunidade, a PM se colocou à disposição e reforçou o que os moradores já sabem. É preciso prestar queixa dos assaltos na delegacia. Eles já estão fazendo isso, né? Pois é, chega de palavras, né? É preciso mais ações nessas situações. O repórter Luciano Rosetti está ao vivo no bairro Piedade, em Vitória, onde será instalada uma base da PM. A ideia é garantir a segurança no morro. Vamos ao vivo então com o Luciano, que traz os detalhes dessa ação da Polícia Militar. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, George. Boa tarde, Ingrid. Nós estamos bem aqui no local onde vai ser construído um novo destacamento da Polícia Militar aqui no bairro Piedade, em Vitória. E é um local bastante estratégico, está bem aqui na subidinha do morro. O governo desembolsou R$140 mil para a desapropriação desse terreno, que tem cerca de 360 metros. Vou pedir para o nosso amigo Diego mostrar aqui para a gente rapidinho. Esse portão aqui vai ser o local da garagem das viaturas. E os policiais vão guardar viaturas, demais equipamentos militares, né, para as operações ou para a vigilância daqui no morro, né? Repetindo, o Estado pagou R$140 mil pela desapropriação desse terreno, que possui mais ou menos 360 metros quadrados. O projeto de reforma do imóvel fica pronto ainda esse mês, quer dizer, até essa previsão, né, até o fim desse mês, esse projeto vai estar prontinho. Sobre isso, teve uma coletiva hoje cedo aqui nesse local, bem nesse local, e o secretário de Segurança, Nilton Rodrigues, falou a respeito desse novo destacamento, como que vai funcionar e o benefício para os moradores da região, né? Vamos dar atenção à entrevista dele. É um imóvel que está justamente no local que se comercializava a droga, e nós estamos aqui para funcionar como fator inibidor desse tráfico. O traficante é covarde, o traficante se aproveita das pessoas doentes. Quantos pais, quantas mães já perderam seus filhos por causa da dependência química da droga? Nós estamos aqui justamente para não deixar o tráfico fazer o que fizeram há pouco tempo atrás, né? Então a Polícia Militar vai funcionar como fator inibidor de delitos, como fator de referência para a sociedade, né? Nós colocaremos policiais fixos aqui, esses policiais irão conhecer a comunidade irá conhecer esses policiais para que a tranquilidade permaneça. O senhor falou a respeito
respeito de uma central de monitoramento que vai ser montada aqui, como é que vai funcionar toda essa estrutura? Sim, o projeto de reforma deste destacamento da Polícia Militar está sendo concluído para que nós possamos iniciar essa reforma. Neste projeto nós temos uma central de vídeo monitoramento dentro do DPM, onde os policiais vão monitorar as câmeras que nós já instalamos aqui, tanto na Piedade quanto na Fonte Grande. Além disso, nós vamos ter um mirante, né, aqui neste DPM, e os policiais irão operar o drone. Este DPM receberá um drone, os policiais deste mirante irão operar o drone para que eles tenham controle visual total, tanto da Piedade quanto da Fonte Grande. Muito bem, né? Como a gente acabou de ver o secretário falando, a intenção é trazer mais segurança para os moradores de bem daqui da região. A gente está até num ponto diferente do primeiro, daqui de cima, dá para ver mais, dá para ver bem melhor, né, a estrutura em que vai funcionar esse novo destacamento, né? São 360 metros quadrados, toda a estrutura aí que o secretário falou na entrevista, né? De viaturas, policiais, equipamentos militares, até vídeo monitoramento também, né? Um projeto de reforma que a previsão é que fique pronto no fim desse mês, no máximo, né, segundo a previsão que foi apresentada na coletiva. Por que isso é importante? Porque no mês de junho, a gente está bem lembrado disso, né, George e Ingrid, no mês de junho, 40 famílias, pelo menos 40 famílias foram expulsas por traficantes por causa da guerra pelo controle do tráfico de drogas aqui na região do Morro da Piedade. Quer dizer, cerca de 130 pessoas tiveram suas vidas modificadas por causa da guerra pelo controle do tráfico de drogas aqui da região. Então, a gente espera que esse novo destacamento, esse novo equipamento militar funcione bem e traga, né, a paz, a segurança que moradores de bem daqui da região tanto merecem. Né? Ingrid e George, volto com vocês. É isso aí, é o que a gente espera, nada de poder paralelo, né? Antes que a tragédia aconteça, os pais decidiram protestar. Eles fizeram que as crianças que seguem para a escola e precisam atravessar a Serafim-Derenze em Vitória correm risco, porque os motoristas passam em alta velocidade e os agentes da guarda não estão fiscalizando. A rodovia Serafim-Derenze, na região da Grande São Pedro, em Vitória, foi fechada por mães de crianças que estudam nesta escola e nesta creche da região. A preocupação é porque alunos estão correndo risco de vida quando chegam ou saem das aulas. A rodovia movimentada é sinalizada com placas e faixas, mas os condutores não respeitam e avançam. Minha filha quase foi atropelada 2 vezes. Eu tinha que jogar o carrinho da neném em cima do carro para não atropelar minha filha. A alta velocidade e eles não param. Então a moto piorou. Vilma, mãe do Nicolas, de 4 anos, não consegue levar ou buscar o filho na creche sem se preocupar com os riscos. A vida do meu filho em risco, como a vida dos filhos dos meus amigos, né? Todo dia passa aqui, aqui é uma rodovia. Né? É uma rodovia que toda hora passa carro, como eles falam, hoje em dia os carros que mais estão matando. Então essa é a minha preocupação, porque os motoristas, uns são educados para o carro, né? Outro, quando eles param o carro, a moto vem, não quer saber se tem criança na frente. Sem o respeito dos condutores, era a presença da Guarda Municipal de Vitória que garantia a segurança dos alunos. Só que nos últimos dias, os agentes não estão aparecendo nos horários de entrada e saída de estudantes. A placa indica lá 30 km por hora. Se você olhar no chão, a placa também indica. Só que eles não respeitam. Eles passam. Ontem estava fazendo uma live aqui ontem, ao vivo, mostrando que ontem as mães quase foram atropeladas. Os motoristas não têm respeito nenhum. Vai acontecer uma criança vinha atropelada, um pai atropelado, para depois a gente começar a correr atrás de alguma coisa? Não. Então, queremos mais um semáforo, queremos mais respeito dos motoristas e queremos mais respeito da Guarda Municipal. 4º dia hoje sem a Guarda Municipal. A comunidade afirma que há 20 dias, representantes da Guarda Municipal fizeram um compromisso de enviar agentes e viaturas nos horários de entrada e saídas de crianças das escolas. Só que, segundo eles, esse acordo não vem sendo cumprido. E um dos motivos pode estar relacionado à falta de efetivos nas ruas. Ficou acertado que eles teriam mandando os guardas no período das 13 e nos 17h20. Para não estar ficando sem guardas aqui. Falaram que não tem efetivo.
A Polícia Militar e os próprios agentes da Guarda Municipal acompanharam o protesto. Os guardas que estavam no local não tiveram autorização para falar com a nossa equipe sobre o assunto. Olha, primeiro a gente pede bom senso para motoristas. Não dá para passar em alta velocidade em lugar algum, muito menos na porta de creches e escolas, né não? A Prefeitura prometeu mandar uma equipe para avaliar se há necessidade de instalar semáforos na região. Disse que o local está bem sinalizado e vai fazer um trabalho de educação no trânsito na próxima semana, envolvendo motoristas, ciclistas e pedestres. Também prometeu reforçar a atuação dos agentes da Guarda Municipal. Insegurança e medo no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. Moradores estão assustados. A população afirma que a situação ficou pior depois que o terminal do Transcol foi desativado. Esta moradora foi assaltada ontem pela manhã. Ela conta que, como não estava com o celular, os bandidos levaram o dinheiro e até o óculos de grau que ela usava. Eu estava a caminho para casa quando eles passaram num veículo, uma picape Estrada Branca. E quando eu os vi, eu fui para atravessar, mas eles me abordaram no meio da pista, colocaram a arma na minha barriga e pediram para me dar tudo de valor que eu tinha, até meu óculos de grau que eu estava com ele no rosto, eles pegaram e levaram. O assalto aconteceu na Avenida Ceará. Segundo os moradores, o local fica mal iluminado durante a noite e, para piorar, este ônibus está abandonado na rua faz tempo e acaba servindo de esconderijo. Pedimos já à prefeitura para retirar esse ônibus, né? E a gente está só aguardando mesmo eles virem para fazer essa retirada, porque não é um guincho comum, foi o que eles falaram, tem que ser um guincho especial. Mas esse ônibus está abandonado lá e normalmente os bandidos se escondem atrás dele, aproveitando aquele esconderijo ali, aquela escuridão para assaltar as pessoas que passam ali. Como de costume, os criminosos agem pela manhã e à noite. Comércios e pontos de ônibus estão sempre na mira. Para os moradores, desde que o terminal de Itaparica foi desativado, os assaltos aumentaram muito. Após o fechamento do terminal, está acontecendo maior número de assalto, porque diminuiu a circulação de pessoas pelo bairro como tinha antes, né? Todas as pessoas que entrevistamos pediram para não serem identificadas, reflexo do medo. Outra reclamação dos moradores é a respeito desta ponte que dá acesso a outros bairros. Segundo relatos, muitos assaltantes que agem de moto ou a pé acabam utilizando esta ponte para fugir. E como ela é muito estreita, fica difícil para a polícia conseguir alcançar os criminosos. Quando essas pontes foram construídas, elas foram construídas largas, onde passava carro, passava moto, pedestre e tudo mais. Só que com o tempo elas foram estreitando e agora só passa moto e pedestre. Então a polícia ela vem atrás, seguindo o meliante, vamos dizer assim, ele entra ali e a polícia não consegue mais acompanhá-lo. Olha, a Polícia Militar disse que faz o policiamento preventivo na região de acordo com as informações repassadas pela comunidade. Vejam o perigo em avenida movimentada de Vitória. Amigo do TN registrou uma cratera que se formou depois que o asfalto cedeu. Um enorme buraco encontrado aqui, ó, próximo à Avenida Beira-Mar. Isso é um absurdo. Provoca acidente, causa morte. A Prefeitura garantiu que uma equipe já foi ao local fazer os reparos. O problema está na Avenida Jusmar Machado de Moraes, na Ilha de Santa Maria. E que problema, hein? Agora a amiga do TN mostra a situação de uma rua em Jardim Tropical, na Serra. Carteiro não passa, carro fica agarrado nos buracos. Essa amiga faz até um trocadilho engraçado. Diz que a comunidade quer melhoria e não pioria. Tem 8 anos que eu moro nesse bairro. Aqui é um lugar que vive cheio de focos de mosquito. A rua fica toda alagada, se carro passa, joga lama, buraco, os carros ficam enganchados, correio não vem aqui. A gente está querendo melhorias, não piorias. A prefeitura nem liga pra gente, queremos melhoria pro nosso bairro.
Pois é, Jorge. Então a gente vai reforçar o trocadilho da moradora. A comunidade quer melhoria, não pioria. E as cenas são as piores, né, pessoal? E a Prefeitura da Serra prometeu mandar uma equipe para fazer a limpeza do local e avaliar a situação. Continua em estado grave a diarista que teve o corpo queimado pelo ex-marido no bairro Jardim Tropical, na Serra. O suspeito foi preso ontem. O cadeirante André Luiz dos Santos disse que cometeu o crime por raiva e ciúme. Ele agiu de surpresa e jogou o líquido inflamável contra a vítima, aproveitando que havia um portão separando os dois. Depois ele pegou um ônibus em direção ao terminal de Itacibá e ficou transitando entre os terminais. Ontem, André se apresentou na delegacia, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária. A diarista de 36 anos continua internada em estado grave no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. É seríssimo, hein? A Quinta chegou trazendo ótimas vagas de emprego. São chances para analista de dados, recepcionista, supervisor de loja, secretária, orçamentista, assistente de escritório, analista financeiro e auxiliar de saúde bucal. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Muitas vezes a gente não dá a devida atenção para a higiene bucal bem feita. O fio dental, por exemplo, costuma ficar de lado. O Fala Doutor de hoje faz um alerta para quem não se preocupa muito com a limpeza da boca. A Maria Auxiliadora passou um aperto danado por causa da periodontite. Tem 2 anos que a Maria descobriu que estava com uma doença bucal chata e de nome complicado, a periodontite. Eu passando o fio dental e eu senti, né, doloria, gengiva e tal, e não cicatrizou. Busquei inicialmente, peguei uma avaliação com uma dentista, aí foi onde ela falou que eu estava com essa doença, né, da periodontite. Esta especialista explica que a periodontite afeta as estruturas que sustentam o dente e pode ser reflexo de uma gengivite. A periodontite ela é uma doença periodontal já mais avançada, onde nós temos o envolvimento das estruturas que suportam o dente, como o osso, ligamento e cemento. E essas estruturas, quando destruídas, elas podem levar o dente à mobilidade e até à perda da estrutura do elemento dentário. É preciso ter cuidado, já que se trata de uma doença silenciosa. Um dos fatores principais são as bactérias que estão presentes no que nós chamamos de placa bacteriana, que são restos de alimentos que vão sendo aderidos na superfície do dente, as bactérias colonizam essa região e essa infecção tem início. Extremamente importante que o indivíduo tenha conhecimento de como são os sinais. Dentre esses sinais nós temos o sangramento gengival, a inflamação da gengiva e mobilidade mesmo dos dentes. Então é importantíssimo que o diagnóstico seja precoce para que se consiga efetuar o tratamento e permanecer o indivíduo com o elemento dentário, sem a perda. Na maioria das vezes, a periodontite é provocada quando se é negligenciado o uso de ferramentas básicas de higiene bucal, como o fio dental e a conhecida escova de dente. A periodontite não tem cura, tem controle. Implementado um conceito de uma boa higiene bucal para que a doença ela seja controlada e acompanhado posteriormente. Esse paciente, ele é um paciente que sempre vai ter que procurar o acompanhamento de um periodontista ou um dentista que possa estar acompanhando. E a Maria está focada neste controle. Negligenciar o fio dental e a escova? Nem pensar, né não, Maria? Se não cuidar, realmente, todo o trabalho que eu tenho feito nesse tratamento vai por água abaixo. Pois é, melhor se cuidar para não ter problemas depois, né? Os especialistas recomendam fazer uma boa escovação, usar o fio dental e fazer limpezas profissionais nos consultórios, pelo menos uma vez ao ano.
Agora, vejam só essa história. Um adolescente furtou uma bicicleta que custa R$29 mil e a trocou por 15 buchas de maconha. O caso aconteceu em Nova Venécia, noroeste do estado. A bike tinha sido furtada na segunda-feira pelo garoto que tem apenas 13 anos. Ele já tem diversas passagens por furto, inclusive em residências. Ao ser localizado, o menor disse para os policiais que tinha trocado a bicicleta por 15 buchas de maconha. Os militares foram até a casa do suspeito e encontraram a bicicleta. Os dois foram levados para a delegacia. As campanhas eleitorais estão a todo vapor, porque falta menos de um mês para a eleição. E no momento de tanta descrença na política, a gente às vezes fica até perdido na hora de escolher o candidato, né não? Marcele Otoé conversou com um juiz federal que atua no TRE e deu várias dicas de como podemos escolher melhor os nossos representantes. Veja no Conexão Justiça. Este ano o brasileiro vai permanecer mais tempo na urna. É que temos que eleger 6 candidatos nessa ordem. Deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2. Sim, esse ano são 2 senadores diferentes, governador e presidente da República. E com tantos cargos a serem escolhidos, o eleitor deve redobrar a atenção na hora de definir o candidato que merece receber o voto. E alguns detalhes são muito importantes e precisam ser bem analisados. Eu tenho que saber o que esse candidato representa em termos de filiação ideológica, o que ele já fez, concorre a um cargo executivo, qual experiência ele tem como administrador público, se é que tem alguma, ou se ele não tem, qual é a experiência que ele tem como administrador privado, o que ele pretende fazer dessa experiência no Estado. Tem que saber de quem ele está se cercando, quais são os projetos dele. Eu tenho que saber se a atuação dele em um momento anterior é coerente com esses projetos. O eleitor pode acessar o site dos partidos para saber as propostas do candidato. Se for caso de reeleição, é importante pesquisar o que o político prometeu e fez no mandato anterior. Isso é um trabalho excelente da imprensa. A imprensa de alguns anos para cá já faz essa comparação entre o que foi prometido e o que foi realizado. O eleitor que tem interesse, é interessante que ele se dedique a isso, se dedique a aprofundar esse conhecimento, a aprofundar esse debate. Porque o debate que a gente tem hoje, além de polarizado, ele ficou muito superficial. E muitas vezes você vota em um candidato e acaba elegendo outro por legenda. Por isso, é preciso saber as intenções do grupo político. Quando a gente vota no candidato, a gente não está escolhendo uma pessoa. A gente está escolhendo um partido, a gente está escolhendo uma coligação, a gente está escolhendo uma filiação ideológica, a gente está escolhendo um grupo político. É sempre importante que a gente conheça a regra do jogo. Eu não quero eleger o A, mas então eu não voto no partido do A. Eu não escolho outro candidato do mesmo partido. Ser honesto e ter a ficha limpa são qualidades obrigatórias. O eleitor deve lembrar que o voto de hoje traz reflexos para vários setores da nação, pelo menos durante os próximos 4 anos. A gente vive uma democracia muito imatura e as pessoas, em geral, votam um candidato a presidente, depois elas lavam as mãos. Não, mas eu votei bem, eu não votei nesse cara, eu votei no outro cara. A atividade de votar, ela é um momento inicial, que eu defino o que eu espero do país nos próximos 4, nos próximos 8 anos. Mas e se o que eu espero do país não estiver acontecendo, eu tinha que saber exercer, eu como cidadão tinha que saber como exercer as minhas prerrogativas para evitar que as coisas saiam do rumo que eu antecipei no momento que eu votei. Dicas super valiosas, né? Você também tem dúvidas sobre seus direitos? Pode enviar para a gente no conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook, Marcele Otoé Oficial.
Uma doença muito desconhecida e que pode ser muito grave. A sepse mata 5 de cada 10 pacientes que estão em UTIs. Hoje é o Dia Mundial de Combate à Infecção Generalizada. Em Vitória, teve mobilização para falar sobre a doença. 5 letras, uma palavra e muitas dúvidas. Tal de sepse, a senhora sabe o que é isso? Não, só sei que é uma doença, mas eu não sei. Nunca tinha ouvido falar. Nem imaginava que existia essa doença. Eu li o informativo. O que é? Fala sobre uma doença que parece gripe e que pode ter causas bem mais prejudiciais, né? O desconhecimento sobre a sepse é uma realidade. Tanto que o Instituto Datafolha fez uma pesquisa recentemente que apontou que 86% dos brasileiros não fazem ideia do que é esta doença. Hoje, dia 13 de setembro, Dia Mundial de Combate à Sepse, a palavra de ordem é conscientização. Profissionais ligados a uma cooperativa de planos de saúde promoveram ações em unidades de pronto atendimento na Grande Vitória nesta quinta-feira. Explicar sobre a doença é preciso. A principal pergunta que as pessoas fazem para nós é como se pega a sepse. Na verdade, na maneira assim muito simples de falar, a sepse não se pega. A sepse é como se fosse e é uma consequência de um estado de infecção que a pessoa ela vai desenvolvendo na sua vida. O Instituto Latino-Americano de Sepse aponta que a doença é a que mais mata em UTIs no Brasil. De cada 10 pacientes, 5 morrem. É a conhecida infecção generalizada. Só que a sepse não se manifesta apenas em área hospitalar. As pessoas que têm imunidade baixa são as que têm que ficar mais atentas, pois elas podem desenvolver com mais facilidade a sepse. Pessoas que fazem tratamento oncológico, pessoas com crianças que nascem prematuras, pessoas que já tiveram a infecção também, muitos casos de pessoas que sobreviveram à sepse. Elas podem ocorrer novamente a internação por conta de uma outra infecção. É bom ficar atento aos sintomas característicos da sepse. Fraqueza, sinais de infecção tipo febre alta, um coração acelerado, as pessoas têm diminuição da frequência urinária. Então, esses são alguns sintomas que as pessoas têm que ficar atentas e procurar logo um serviço de urgência, porque nem sempre a sepse acomete somente as pessoas que estão internadas. Muitas vezes as pessoas que estão procurando o serviço de urgência e emergência são aquelas pessoas que já estão em processo de sepse. Apesar de perigosa, é possível prevenir. Muitas das vezes com atitudes simples, como a higiene. A gente tem hábitos de higiene adequada. Higiene alimentar, higiene das mãos, não é? O cuidado próprio. E não só isso também, dentro dos ambientes hospitalares, seja ele privado ou seja público, a própria equipe profissional, as pessoas que estão ali, ter esse cuidado de um preparo mais higienizado e o cuidado com aquelas pessoas. Pois é, como vimos, é uma doença muito grave que pode atingir até quem não está na UTI e por isso precisa ser levada a sério. Hoje teve mobilização porque é o Dia Mundial de Combate à Doença, mas você sempre pode ter informações sobre a infecção generalizada nos postos de saúde ou com o seu médico. E a seguir o TN volta a lembrar um ano do assassinato da médica Milena Gotardi. A médica assassinada na saída de um plantão. Crime que teria como principal suspeito o marido da vítima. Agora 12h31. No dia 14 de setembro de 2017, um crime chocou os capixabas. Na saída de um plantão, a médica Milena Gotardi é surpreendida no estacionamento do hospital em Vitória. Milena foi baleada e não resistiu ao tiro que tirou a vida de uma profissional respeitada, uma mãe zelosa que parecia prever um final trágico. Milena deixou carta pedindo que a família cuidasse do seu bem mais precioso, as 2 filhas que ficariam órfãos de mãe meses depois. Amanhã, esse crime covarde completa 1 ano. Em Fundão, cidade do interior do Espírito Santo, uma mãe chora as lágrimas de saudade da filha. Não há um dia sequer que Dona Zilka passe sem sofrer pela perda irreparável. Na casa da família, fotos de Milena em todos os cantos. Dona Zilka conta que a médica oferecia paz e alegria.
era uma mulher de bom coração. Lamentavelmente, o principal suspeito do crime é o ex-marido de Milena, o policial civil Hilário Frasson. Ele e o pai teriam planejado a execução de Milena. Os dois estão presos, outros envolvidos no caso também estão na cadeia. E assim o tempo passa. Muitos podem ter esquecido o assassinato, que durante dias virou o principal assunto dos capixabas. Mas Dona Zilka jamais vai apagar da memória a dor que é a perda de um filho. Jorge, quem já sentiu essa dor diz que não há nada pior nesse mundo. Como mãe, me coloco no lugar de Dona Zilka e sei que, mesmo não estando presente, uma mãe nunca esquece um filho. Que a justiça seja feita. Ver os mandantes e executores condenados traz alívio, mas não cicatriza a ferida aberta. Dona Zilka, nós te desejamos saúde e muita, muita força. A Milena continua viva no amor que a senhora cultiva no coração e na indignação de todas as pessoas de bem. Boa tarde e até amanhã. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição, às 5 para 7. E agora tem ela, Débora Moraes e o Ronda Geral.